Meu nome é Sebastião, moro na cidade de Sumaré. Sumaré é uma cidade que tem uma distância daqui a Vitrine do Lago, 1.200 quilômetros. De Sumaré a Goiânia 800, mas de Goiânia até Niquelândia, que é onde situa a Vitrine do Lago, mais 300, mais 100 até a Vitrine do Lago, então 1.200 quilômetros. Sumaré é uma cidade do estado de São Paulo, próximo de Campinas. Bem, eu conheço o irmão professor Rafael há muito tempo. Eu sou inscrito no canal dele, assisto bastante a lição da Escola Sabatina e sempre vi aquelas imagens lá e queria conhecer a Vitrine do Lago. Aí eu passei alguns dias aí na Vitrine do Lago. Eu gosto de natureza, eu gosto de mata, gosto de água. Não sou pescador não, mas um detalhe, a água da Vitrine do Lago é bem legal, bem aquecida, né? Ela é gostosa. Bom, por que eu estou falando isso? Porque é uma oportunidade riquíssima que a gente tem de conhecer essa Vitrine do Lago. É um lugar diferente, né? A gente vê natureza, mas a natureza, talvez uma natureza já mais, como se diz, mais light, né? Ali é uma natureza mais radical, como se diz, né? O local lá, eu dei umas voltas lá para ver os lotes lá com o irmão Rafael. E tem umas subidas, umas descidas lá, o negócio é gostoso, é gostoso. Né? Na realidade é só conhecendo, tem que ir lá para ver. Então essa vontade que eu tive de conhecer lá, fiquei encantado. E é bom, muito bom. Bom que os irmãos que assistem o canal aí do Dr. Rafael também, que possa dar um pulo lá para conhecer. Na realidade, para contar isso por palavras não tem jeito. Tem que sentir na pele mesmo o que é estar no meio do lago. É como o irmão sempre fala, é uma natureza, né? É céu aberto ali, né? Vale a pena conhecer, para a gente conhecer lá e talvez até, por que não, né? Fixar uma residência lá até a volta de Jesus. Um abraço a todos. Obrigadão. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, é uma alegria enorme revê-los através do estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes de começarmos a estudar essa lição de hoje, de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado por este momento tão importante em nossas vidas, onde temos a oportunidade de comungarmos contigo através do estudo da tua palavra. Nos ilumine com teu Santo Espírito para o devido entendimento do tema que estudaremos e capacita-nos não só a compreensão, mas a ter condições de vivenciar e transmitir aos que nos cercam. Pois lhe pedimos e agradecemos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor. A luz brilha na escuridão. Tema extraordinário esse aqui. Jesus respondeu: ainda por um pouco, a luz está com vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Realmente, irmãos, a pessoa que falou isso aqui, o Filho do Deus vivo, um ser divino, membro absoluto da eternidade. Realmente, se a gente pensar bem, mesmo olhando Gênesis 3,15, onde tem a primeira profecia de que o descendente da mulher, representando aí agora a obra de Deus sobre a face da terra, o representante dessa igreja que representa a obra de Deus na terra, o representante surgiria depois de 4.000 anos aproximadamente. E ele ainda alegou aqui que aproveita o pouquinho de tempo que vocês têm com a luz, e realmente foi pouco, né? Porque a vida deles, 60 e poucos anos, 80, João quando muito, com 100 anos de idade, teriam sido executados. Mas a igreja toda, até os nossos dias, 2024 anos hoje,
E ele foi e disse que voltaria. É pouco tempo realmente. E nós estamos inclusive prestes a enxergar trevas absolutas, muito mais do que o que nós estamos vendo hoje. O que nós enxergamos hoje não é nada ainda. E olha que nós temos assistido cada atrocidade, cada coisa que parecendo que o mundo está sendo absorvido em trevas. E ainda temos revelação na palavra de Deus que será muito pior em muito breve. A luz realmente ainda está brilhando na escuridão, meus amados irmãos. Temos que aproveitar esses fachos de luz que ainda restam para nós. Luz essa que vem da eternidade. Para que possamos, pela fé, termos a mesma visão que teve Cristo, que realmente é pouco, já está passando. E logo estaremos com Ele, para sempre, na luz eterna e absoluta, vivendo na eternidade. A questão é que muitos não aproveitam a oportunidade que têm, o momento que têm. Essa semana eu tive uma experiência tão interessante. Vocês viram aí na abertura da lição, o irmão Sebastião, lá da cidade de Sumaré, estado de São Paulo. Um sujeito de muita fé. Nós não nos conhecíamos pessoalmente, nos conhecemos agora pessoalmente. Mas através do canal ele já me conhecia. E ele entrou em contato comigo alguns dias atrás, dizendo, olha, quero fazer uma visita para conhecer aí o Vitrine do Lago. E de fato ele veio. Eu falei para ele, olha, eu tenho passado aqui em torno de 20, 25 dias trabalhando, construindo a minha casa aqui. E vou para Goiânia, passo uma semana, 10 dias, depois retorno para cá. Então, na próxima ida minha a Goiânia, você pode descer para lá. E eu te pego lá na rodoviária e você vem comigo. Aqui, conhecer o Vitrine do Lago. Depois eu te levo de volta e te coloco na rodoviária novamente, para que você volte para sua terra. E assim fizemos. Ele veio num dia, conheceu o Vitrine do Lago, convivemos juntos, conhecemos pessoalmente, identificamos alguns obreiros e pastores que trabalharam no campo onde eu congregava, que trabalhou no campo onde ele congregou durante alguns anos, porque ambos temos muitos anos de fé. Mas eu achei muito bacana a determinação de fé dele, a forma com que ele vê a palavra de Deus, que é a forma que eu vejo. É a forma que os verdadeiros escolhidos realmente vê. E é uma minoria absoluta, irmãos. Então, nós estamos mergulhados num período de trevas tão intenso no mundo, e as pessoas precisam buscar realmente sabedoria de Deus para saber tomar certas decisões que às vezes nem sempre é fácil tomar essas decisões de maneira tranquila. E Deus é que dá sabedoria para que a gente faça da melhor forma possível e que pela fé, que é o que nós vivemos hoje, isso já profetizado na palavra de Deus, o justo viverá pela fé. E é pela fé que nós conseguimos então encontrar de Deus essa sabedoria para dar cada passo da maneira correta, coerente, para minimizar ao máximo os impactos dessas decisões diante de Deus e diante dos homens. E no fim dá tudo certo, para a honra e a glória de Deus. Agradeço de forma pública a você, irmão Sebastião, pelo seu depoimento que o senhor gravou e mandou para mim, e agradeço mais ainda de ter podido te conhecer pessoalmente e aqui juntos termos compartilhado alguns momentos de nossa fé na palavra de Deus, de nossa fé no Deus Altíssimo, comungar junto a nossa esperança da breve volta de nosso Senhor. E que outros também façam o mesmo, venham, agende uma visita e venha conhecer o Vitrine do Lago, venha se tornar o nosso vizinho aqui. O Vitrine do Lago tem poucas unidades, mas é um refúgio preparado para o povo de Deus, preparado com os moldes da palavra de Deus, aonde todos juntos, para a honra e glória de Deus,
poderemos atravessar essa última grande crise que está previsto na palavra de Deus, poderemos juntos aguardar a volta do Senhor aqui. Terei muito prazer em recebê-los aqui e muito mais ainda de tê-los como vizinho. No segundo tema, concessões, a estratégia sutil de Satanás. Irmão, se a gente analisar João 14,6, Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se analisarmos João 8,44, é o texto conhecido, onde o diabo é conhecido como mentira em absoluto. Ele é o pai da mentira, é a mentira em pessoa. Irmãos, realmente, tem gente que gosta de curtir aquela mentirinha do gasto, lembra? Mas isso é uma forma de concessão pecaminosa, uma vez que a mentira é pecado. Entende, irmãos? Se você não pode falar a verdade, o silêncio muitas vezes tem mais sabedoria por trás dele do que diante de muitos sermões. Boca fechada não entra mosca, não é assim que diz o dito popular? Mas abrir a boca para falar mentira, você estaria fazendo uma concessão com Satanás. Estaria se identificando com ele, como Cristo bem explicou lá nesse texto de João 8,44. E os versos adjacentes. E quando a gente profere mentira, está se identificando com o pai da mentira, com o vosso pai, ele ainda diz assim. Porque o diabo é mentiroso e ele é homicida desde o princípio. Nos caminhos dele tudo conduz à morte. Isso é um fato. Então não há concessão. Não devemos fazer nenhum tipo de concessão relacionado com as atitudes satânicas, ou com a mentira, ou com a inverdade, ou contra a palavra de Deus, para ser mais claro. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No terceiro tema, lobos vorazes. Paulo aqui no capítulo 20 de Atos, verso 27 ao 32, irmãos, ele faz uma advertência muito séria. Ele mostra que, de maneira profética, ele escreveu, ele descreveu. Já naqueles dias deles ali, muitos surgiriam ali dentro, e isso se daria até os dias da volta de Cristo, porque o sermão profético está em plena e absoluta harmonia com isso. Lembra que Cristo falou dos falsos mestres, falsos cristos, falsos profetas? Pois é. Paulo aqui já estava falando a mesma coisa e dando detalhes, que no meio deles, no meio do povo de Deus, como dentre os 12 saiu Judas, que foi chamado na Bíblia de filho do diabo, também em todas as congregações, em todas as religiões do mundo, tem surgido membros que se levantam como lobos vestidos de ovelhas, que não poupa o rebanho, devora o rebanho. Ele engorda o rebanho para poder devorar. Essas igrejas de prosperidade que têm surgido na face da terra é um exemplo típico disso. Mas não é só lá não. As igrejas tradicionais, todas, sem exceção, na era do cristianismo, todas, surgem lobos vestidos de ovelhas dentro. Tanto do menor ao maior tem surgido. E ultimamente, dentro da profecia da pena inspirada e da própria palavra de Deus, não vê e não percebe quem não quer, pessoas que são verdadeiros lobos, transvestidos de ovelhas, contudo infiltrados com missão de desestruturar questões doutrinárias na igreja, questões bíblicas, e fazer com que dessa forma desmorone o legado que Deus deixou para nós, da verdade. E assim conduz, de uma certa forma, através da confusão, incluindo, tentando equalizar de forma absoluta todas as religiões da face da terra num só conteúdo, mas babilônico. Tentando incluir os sinceros e verdadeiros cristãos como membros da grande Babilônia. Mas, no capítulo 18 de Apocalipse, do verso 1 ao 4, o profeta João viu a queda de Babilônia. E nós não podemos fazer parte disso. Temos, muito pelo contrário, de ouvir o chamado dele, para sair desse estado babilônico e nos tornarmos cristãos de fato que estão conectados com a palavra. Porque aí vai perceber o que é voz do verdadeiro pastor e o que é voz de lobo,
de lobo voraz que vai nos devorar. Por que que a pena inspirada comenta que a obra será concluída pelos leigos, irmãos? Ela não tem nada contra pastores de forma alguma. É porque o pastor também se tornará leigo. O leigo no sentido de que não vai ter mais estrutura econômica, organização mundial para poder conduzir o trabalho. O trabalho será conduzido em refúgios como aqui, do Vitrine do Lago. O trabalho será conduzido em toda a face da terra, mas lá no mundo, como foi o Moisés e Araão lá no Êxodo. Peregrinação, último Êxodo. Esse agora nos levará para Canaã celestial. E não importa no mundo, aonde está o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, de todas as religiões do mundo, eles estarão sendo reunidos onde estiverem para num só corpo, numa só voz, numa só fé e num só batismo. Todos abraçarem com o Senhor nas nuvens dos céus. Pense nisso, amado irmão. E faça parte disso, não negocie isso, não abra mão disso, jamais. Porque 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso de 7 a 12, Paulo ali comenta sobre o filho da perdição, que se levantou dentro do cristianismo, levantou na casa de Deus querendo parecer Deus, entende? Mas esse iníquo, não só ele, mas todos os que se agregarem a ele, serão identificados na volta de Cristo, serão abrasados com o sopro e o resplendor da vinda de Cristo, serão consumidos para sempre, serão consumidos totalmente. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca e o resplendor da sua vinda. Mas Paulo também nesse mesmo conteúdo aqui, 2 Tessalonicenses 2, 7 a 2, ele comenta outra coisa gravíssima. Ele trata da operação do erro. A operação do erro é Deus permitir, já que a pessoa prefere a mentira, ela prefere esconder a verdade que ela conhece, ela não quer admitir, não quer viver a verdade, ela prefere acreditar na mentira, então Deus deixa ele achar que a mentira que ele acredita é verdade. Chama operação do erro. E essa operação do erro conduzirá de forma plena a uma apostasia ampla e instantânea. Todos aqueles que gostam de acreditar na mentira. E a hora que eles acreditam na mentira, aí que eles formalizam a besteira total de sua apostasia. Uma apostasia absoluta. Que ele mergulha em trevas abertas. Desce precipício abaixo, com uma velocidade aumentada a cada segundo. Quanto mais mergulha, mais profundo e maior a velocidade e maior será a explosão lá embaixo. Perdição para sempre. A operação do erro. Paulo avisou sobre isso. Muito sério esse assunto. Protegidos pela palavra é a única forma de nos livrarmos das fatalidades da mentira, dos enganos sutis de Satanás. Nós temos aqui no Evangelho de João, no capítulo 17, verso 15 a 17, e também Atos 20, 32. Irmãos, aqui em João 17 é a oração sacerdotal que Cristo fez por mim e por você, por aqueles que estavam com ele ali também, pelos 12 que estavam com ele. E lembrar que um deles se perdeu, junto com o Filho de Deus. Imaginem quem somos nós para achar que vão conseguir segurar a família, segurar descendência, segurar amigos. Não segura, irmãos. Salvação individual. A gente evangeliza, dá testemunho, mas nós em momento algum, hoje, nesse velho mundo, deixamos de ser mortal e de ser falhos, de cometer erros. Nós não podemos abrir mão da nossa fé. Devemos estar congregados com isso o tempo todo, ligados, conectados, para não perdermos o prumo, não perdermos o rumo, não perder a direção. Lembra que nessa oração, meus amados, Jesus nos identifica para o Pai como peregrinos. Pai, eles não são desse mundo assim como eu não sou do mundo. Não peço, Pai, que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Porque nós vivemos num mundo de trevas e de maldade, irmãos. Cristianismo no planeta Terra é uma minoria absoluta, irmãos. Por mais que tenha grande movimentação, aparentemente é gente demais, mas é muito pouquinho, irmãos. É muito pouquinho, frente à população mundial. E crente de verdade mesmo, cristão de verdade mesmo, meus amados,
Que coisa! É uma minoria, uma minoria. E essa minoria, após reunir todos em cima do mar de vidro, junto com Jesus, junto com o Cordeiro. Mas, irmãos, na oração dele, ele pede para que Deus nos livre totalmente do mal. E ele pede para que Deus nos santifique na sua palavra, porque só a palavra é a verdade. A verdade é que consegue nos separar do mundo, irmãos, nos manter como pessoas, como exemplos, como vasos escolhidos, moldados pelo grande oleiro eterno, para que possamos atrair outros, para auxiliar no preparo de outros, para esse grande dia que se aproxima, a volta do Senhor. No quinto tema, raciocínio humano separado das Escrituras. Outra advertência muito importante feita aqui pelo redator dessa lição. Muito bacana isso aqui. Qual é a estratégia satânica do engano, irmãos? Aqui ele apresenta Provérbios 16, 25 e apresenta Isaías capítulo 53, verso 6. E apresenta Juízes capítulo 21, verso 25. Eu destacaria primeiro Provérbios, que diz que há caminhos para o homem que parece seguro, mas ao fim dele é a morte. É lógico que todo caminho que nós trilhamos, a morte é a maior e absoluta certeza que nós temos nesse mundo, irmãos. Agora, escolher caminho que antecipa a morte, escolher caminhos que antecipa a perdição, não, irmão, nós temos a oportunidade de viver a salvação, de viver na graça. E o máximo que pudermos viver nesse mundo, sendo úteis à causa, como instrumentos vivos nas mãos de Deus, nós precisamos de aproveitar essas oportunidades e não desperdiçarmos em momento algum. Lá em Isaías, ele comenta que nós andávamos como ovelhas, desamparadas, sem pastor, perdidas. E o Deus providenciou uma forma na sua graça e amor e misericórdia de enviar seu Filho para salvar a mim e a você, nos redirecionar rumo à Canaã celestial, tirar do caminho da perdição. Ele fez isso por mim e por você. E deixou orientações. O sermão profético é um raciocínio claro das Escrituras Sagradas para que nós não tenhamos ações separadas das Escrituras. Não adianta o indivíduo ter ideias bonitas, bacanas, mas se estiver desconectado da palavra, está tudo errado, irmãos. O caminho, a finalização é morte, é perdição. Nós precisamos estar conectados. Aí não tem perigo. Pense nisso. Muito sério. No sexto tema, batalha pela mente. Irmãos, o que temos aqui em 2 Coríntios 4, de 3 a 6, é um aviso, uma advertência gravíssima de que Satanás, ele busca, irmãos, ele luta o tempo todo, cegar o entendimento do ser humano, para que a pessoa fique confusa e não saiba que lado tomar, que lado escolher, não saiba ver diferença entre luz e trevas. Coisas que são pecaminosas, quando a pessoa dá esse tipo de oportunidade para Satanás, coisas pecaminosas se tornam comuns. E não é mais pecado. O que é pecado deixa de ser pecado. Entende? E passa a ser vivido e ensinado. Por quê? Porque Satanás cegou o entendimento desse indivíduo. As potestades da maldade, com esse projeto de engano, que é o projeto pioneiro desde que ele caiu um dia na eternidade. Irmãos, esse projeto tem levado multidões e multidões como enxurrada para a perdição. E ele só contamina a mente daqueles que ficam apreciando as suas ofertas, as ofertas de mundanismo. Aqueles que não conseguem, irmãos, desapegarem do mundo, priorizam as coisas do mundo, não conseguem se desprenderem. Mas quando o justo vive pela fé, irmãos, ele desprende. Ele não fica preso. Ele prioriza as coisas do reino. E quando a nossa vida
se torna prioridade, no sentido de colocar em primeiro lugar as coisas do reino de Deus, como Cristo orientou, tudo é diferente, irmãos. Pode até enfrentar lutas tremendas, com certeza enfrentará, mas é diferente. A satisfação, o prazer de viver debaixo da orientação de Deus é algo que não tem dinheiro que paga o sentimento que a gente tem por dentro, a segurança que a gente sente, sabendo que atravessamos os crisóis dessa vida na companhia absoluta de Jesus conosco, como foram os companheiros de Daniel na fogueira de Nabucodonosor. Imagine a confiança, a segurança que aqueles camaradas sentiram, irmãos. Eles verem os soldados que estavam à frente deles, chegando para jogar os caras lá dentro, sendo carbonizados no chão, e eles nem o calor da fogueira eles não sentiram. Entraram lá para dentro, foram jogados lá para dentro, todos que jogaram ele lá dentro morreu carbonizado, e eles ficaram andando parecendo que estavam numa sala de ar-condicionado, e logo aparece Jesus no meio deles, andando junto com eles e surpreendendo todos que estavam lá fora, assistindo aquilo numa imagem ultradimensional. Coisa mais incrível, mais encabulosa. Irmãos, o rei não mandou ninguém lá tirar eles. Porque sabia que qualquer um que fosse lá ia ser queimado e carbonizado. Não foram os outros que se queimaram. Ele, depois do tempo que eles estavam lá, ele mesmo chamou os indivíduos, irmãos, lá de dentro. Ele sentiu medo daquele fogo fazer, quem sabe, o mesmo que fez com os soldados, já queimar todo mundo que está lá fora. Sabe, irmãos? Nós não precisamos de exigir essas coisas de Deus não, para acreditar em Deus e na sua palavra não, irmãos. A palavra de Deus, ela é simples. Mas quando a gente prioriza as coisas de Deus aqui na terra, na nossa vida, o resto é resto, irmãos. Deus completa, Deus supre, como Ele orientou lá. Procurai as coisas de Deus em primeiro lugar, porque o resto vos serão acrescentados. Isso é viver pela fé, irmãos. É ter essa certeza. E não deixar jamais espaço para que Satanás ganhe pontos em cima da trajetória cristã nossa. Deixar nada ocupar esse lugar de prioridade entre nós e Deus. Em primeiro lugar, o reino de Deus. O resto, Ele acrescenta. Pense nisso. Muito sério. 7º tema, vigiai. Irmãos, eu queria citar um texto do Grande Conflito, página 44, que está estudando Marcos 13:37, que diz o seguinte: o mesmo espírito de ódio e oposição à verdade tem inspirado os inimigos de Deus em todos os tempos, e a mesma vigilância e fidelidade têm sido exigidas de seus servos. As palavras de Cristo aos primeiros discípulos se aplicam aos seus seguidores que viveriam no fim dos tempos. O que, porém, vos digo a todos: vigiai. Isso foi o que Cristo diz em Marcos 13:37. Senhor Deus, fortaleça a nossa fé, Senhor, e a nossa capacidade de te servir em espírito e em verdade, priorizando as coisas do teu reino em nossas vidas, para a honra e glória do teu santo nome e crescimento nosso na tua graça. Santifica-nos na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade e só ela nos liberta. É o que te suplicamos agradecidos, em nome de Jesus. Como as notas que se perdem no ar, vamos cantar a canção do louvor antes que o tempo se vá. Esse momento vai ter